pequeno, grande, timaço do Na Cara Pra Bater. Que bom estar aqui de volta para nós sentarmos aqui, tomar aquele cafezinho quentinho e bater aquele papo que vale ouro. Você que está sempre com a gente, dando sua opinião, deixando seu feedback aqui com a gente, dando ideias para o canal. A casa é sua, meu amigo. Quem manda aqui é você. Sinta-se em casa, ok? E ninguém aqui está ficando mais jovem. Vamos direto para o nosso assunto sem enrolação. Meu nome é Fábio, falo aqui do Rio de Janeiro. Mas antes disso, você que está nos assistindo pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, é só apertar esse botão, é de graça e você vai fazer parte de um timaço de fera, meu amigo. Não fica fora dessa não, tá bom? Tá sempre com a gente? Tá curtindo o nosso canal? Já deixa seu like aí, faz a gente crescer e aparecer, porque que não é visto não é lembrado, não é verdade? Isso depende do seu like, ok? Cara, conhece aquele amigo, aquele parente que está investindo, está procurando uma galerinha aí para estudar, está procurando conteúdo? Compartilhe o nosso vídeo lá com eles. A missão desse canal é essa, compartilhar conhecimento, ok? Agora sim, vamos lá, vamos para o assunto de hoje. A gente vai falar de fluxo de caixa, tá bombando. E no final agora, né, no final do vídeo, a gente vai fazer a demonstração aqui do Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, o fluxo de caixa desses três gigantes, tá bom? Fique com a gente até lá, vai ser muito legal. Legal também é o friozinho que tá fazendo aqui no Rio de Janeiro, tá? Demais, tá bom? Então vamos lá, pessoal, a gente vai falar hoje do demonstrativo de fluxo de caixa. Mas antes, para você entender, hoje no Brasil existe 5 tipos de relatórios que, pela lei das SAs, as empresas de capital aberta são obrigadas a demonstrar em público, tá bom? Porém, são 3 desses 5 que são os mais populares quando estudamos aí para escolhermos uma ação, um papel na bolsa, para colocarmos nas nossas carteiras, tá bom? São eles o DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, o balanço patrimonial e o demonstrativo de fluxo de caixa, né? Caixa é uma conta do ativo do balanço patrimonial. Só que essa conta ela é tão importante, né? Esse ativo é tão importante para a empresa que dele saiu o demonstrativo de fluxo de caixa, tá bom? E ali fica registrado todo o dinheiro que entra ou sai dessa empresa. Eu gosto muito de pensar nesse relatório como um tesoureiro, né? Tudo que entra ou sai da tesouraria, o tesoureiro ele tem que deixar anotado. Esse é o relatório demonstrativo fluxo de caixa. Ele obedece o regime de caixa. Para você entender o que é o regime de caixa, ele registra, né, como regra, todo o dinheiro, todo o valor que entra ou sai de uma empresa. Então, quanto saiu, para que saiu e quando saiu. Ele obedece o regime de caixa. Tá? Para você ter uma ideia, existe outro tipo de regime, que é o regime de competência. O regime de competência ele é muito utilizado no relatório DRE, né, demonstrativo do resultado do exercício. Por quê? Ele, ao contrário do regime de caixa, que registra todo o valor, todo o dinheiro que entra e sai, ele registra todo o direito ou obrigação adquirida pela empresa. Para você ter uma ideia, né? Imagine que nós temos uma loja de roupa e um cliente entrou na nossa loja e comprou R$1.000 em roupa. Só que ele parcelou em 10 vezes de R$100, ok? E ele só pagou a primeira parcela. Ele deu de entrada R$100 e ficou faltando 9, totalizando R$900. Dentro do regime de competência, que é o DRE, lá na conta receita do DRE, vai entrar os R$1.000. Porque essa empresa, no momento da venda, ela adquiriu o direito de receber o restante dos R$900, né? Então vai ficar lá R$1.000, os 100 que ele pagou, mais os 900 que vão vir a vencer. Isso é regime de competência. Nós adquirimos um direito. Dentro do regime de caixa, só vai ser registrado os R$100, porque foi o que ele pagou fisicamente. O dinheiro que entrou no caixa foi apenas R$100. Então, dentro do demonstrativo de fluxo de caixa, vai aparecer lá R$100. Dentro do demonstrativo de resultado do exercício, vai aparecer lá R$1.000. Deu para entender as diferenças, né? O demonstrativo de fluxo de caixa, regime de caixa. Demonstrativo do resultado do exercício, regime de competência, tá bom? Entendendo isso, vamos avançar. Dentro do demonstrativo do fluxo de caixa, há 3 subcontas. É o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa financeiro. A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre esses 3 grupos para você absorver e entender melhor
o demonstrativo fluxo de caixa, ok? Vamos lá. Então tá, agora a gente vai falar do fluxo de caixa operacional, né? O que tem dentro do fluxo de caixa operacional? Tudo aquilo que é ligado à atividade fim da empresa. Exemplo, naquele exemplo lá que a gente falou que aquele cliente comprou R$ 1.000 em roupa. A venda de roupa, né, tem a ver com a atividade fim de uma loja de roupa. Então, todo o dinheiro que entra, né, toda venda que entra relacionada, que seja ela vista, à atividade fim da empresa, do produto da empresa, fica registrado como entrada no fluxo de caixa operacional. Aí vamos imaginar agora que um funcionário ele vai receber o salário dele. Aí dentro do fluxo de caixa operacional vai sair um valor, né? Vai ser registrado uma saída para o pagamento do salário desse funcionário que ele está ligado à atividade fim da empresa. Então, todo o valor, o dinheiro que entra e tem a ver com a atividade fim, ele vai ser registrado dentro do fluxo de caixa operacional. Todo o dinheiro que sai ligado à atividade fim, para pagar o funcionário, para pagar um estoque, né? Ele vai sair do fluxo de caixa operacional. Até para você entender aqui, eu estou falando muito de dinheiro fixo. Vamos melhorar à vista, que o cliente ele pode pagar com um cartão de débito também, ou com cheque, mas que seja à vista. Se for a prazo, já não entra no regime de caixa, tá? Então, o fluxo de caixa operacional, ele está ligado à atividade fim da empresa, né? Todo o dinheiro que entra ou todo o dinheiro que sai relacionado à atividade fim da empresa, né? Como eu já falei aqui, comprou um estoque, saiu o dinheiro, mas saiu do fluxo de caixa operacional. Vendemos peças de roupa à vista, entrou no fluxo de caixa operacional, ok? Então, o fluxo de caixa operacional tem a ver com a atividade fim da empresa. Agora nós vamos falar do fluxo de caixa de investimento. Para você entender o fluxo de caixa de investimento, vamos pensar assim, porque ele vai se dividir em duas partes, tá? Todo aquele valor que a empresa tem, todo aquele dinheiro que a empresa tem, e ela vai investir. E ela pode investir financeiramente, comprando um título, né? Fazendo um investimento financeiro para ganhar juros em cima desse investimento financeiro, como nós, pessoas físicas, também fazemos, tá? E também ela pode pegar esse valor e aumentar uma fábrica, né? Fazer uma obra na fábrica para aumentar ela, ou comprar um maquinário, tá? Para produzir mais. Então, ela também está investindo, porém na parte física, né? Na parte imobiliária da empresa. Ou, como eu falei anteriormente, pode ser um investimento aí financeiro para ganhar juros, tá bom? Então, tudo que tem a ver com investimento, seja ele um investimento imobiliário, na compra de um maquinário, numa reforma, ou no investimento financeiro, ele vai entrar nessa conta fluxo de caixa de investimento, tá? Se aquele investimento que ele fez começou a render juros, né? Então ele entra na conta fluxo de caixa investimento. Se ele vai tirar esse dinheiro para investir, né, em algum título, seja lá qual for o investimento que ele for fazer, esse dinheiro ele sai, né, e dá como saída do fluxo de caixa investimento. Se a empresa vai fazer uma obra para melhorar, né, a sua estrutura física, o nome dessa conta é CAPEX, que está dentro do fluxo de caixa investimento. Ela vai fazer um CAPEX. Então vai sair dinheiro da empresa para fazer essa reforma, para melhorar a estrutura, ou para comprar uma máquina. Mas dentro do fluxo de caixa investimento, tudo que ali entrar ou sair tem que estar ligado a investimento, a melhorias, a ganho. Deu para entender? Agora deixa eu falar da terceira subconta, né? Que é o fluxo de caixa de financiamento, ok? A gente vai falar do fluxo de caixa de financiamento, tá? Então é quando a empresa vai captar recurso, né? Ela vai pegar um empréstimo, quando ela coloca mais ações para vender, para arrecadar recursos do mercado, quando ela lança debêntures, né? Toda vez que ela vai captar recursos de terceiros, entra no fluxo de caixa de financiamento, tá bom? Então, quando a empresa ela pega um empréstimo, ele entra como positivo, né? Ele entra de uma forma positiva dentro do demonstrativo do fluxo de caixa, porque é dinheiro entrando em caixa, né? E ele gera recurso para a empresa. Já no DRE, no demonstrativo de resultado de exercício,
ele entra na conta despesa, por ser um empréstimo, tá? Então, espero que você tenha entendido. Toda vez que ele entra no demonstrativo do fluxo de caixa, ele entra positivo porque ele gera volume de caixa, ele gera poder de compra para essa empresa. Porém, toda vez que você vai pagar juros, você vai pagar a parcela desse empréstimo, está saindo dinheiro. Então, aí ele está como saída, ele vai diminuir o fluxo de caixa, ok? A mesma coisa acontece quando você vai pagar dividendos para os acionistas. Sai do demonstrativo de caixa financeiro. Juros sobre capital próprio, sai do demonstrativo de caixa financeiro. Então, tudo que tem a ver com recursos de terceiro está nessa conta, nessa subconta demonstrativo de caixa financeiro. E aí, quando você soma as três contas, né, que podem dar negativo também, porque a gente está falando de entrada ou saída, se tiver mais entrada, positivo. Se tiver mais saída, negativo. Aí você soma o fluxo de caixa operacional com o fluxo de caixa de investimento, com o fluxo de caixa de financiamento, você tem um fluxo de caixa total dessa empresa. Se ele der positivo, essa empresa está gerando caixa, ela dá lucro, ela está bem. Se der negativo, essa empresa ela não está bem das pernas. Só que tem uma pegadinha aí. Imagina você, né? Você trabalha e ganha R$ 1.000 por mês. Você gasta 1.500. Deu menos R$ 500, né? Te deu um prejuízo aquele mês. Agora, se você trabalha e ganha 1.000 e gasta 400, poxa, você ficou com R$ 600 no bolso, tá com lucro. Mas, imagina você ganha 1.000, gastou 1.500, porém pegou R$ 1.000 de empréstimo. Então você está positivo R$ 500, você está com R$ 500 no bolso. Porém, ele não veio do seu salário, ele veio de um empréstimo. E isso pode acontecer com as empresas também. E como é que você vê isso? Como é que você consegue captar isso? Pelo fluxo de caixa livre, que eu vou ensinar você agora aqui como você consegue enxergar isso, como você consegue pegar isso. Para você conseguir identificar, né, se esse caixa ele está positivo, porque de fato a empresa está gerando caixa, né, pelo fluxo de caixa operacional, e não pelo fluxo de caixa financiamento, que é o pegar empréstimo, o que você faz? Você isola, né, você tira a conta fluxo de caixa financiamento, pega a conta fluxo de caixa operacional, soma ela com o fluxo de caixa investimento. Só que aí, dentro do fluxo de caixa investimento, a gente falou que tem o investimento financeiro, né, aquele que gera juros para a empresa, e tem o CAPEX, né, que é aquela reforma, a compra daquele maquinário, que é o dinheiro que sai. Então você vai somar o fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa investimento, né, financeiro, menos o CAPEX. Se esse resultado no final ele for positivo, o fluxo de caixa da empresa ele está legal, ele está sadio, ele vem das operações, da atividade final da empresa, tá? E ela também tem bons investimentos. Se nessa soma ele der negativo, quer dizer que a empresa está com um problema de fluxo de caixa. Ela está destruindo caixa, né, que as pessoas falam, está consumindo o seu próprio caixa e ela não está atravessando um bom momento, ela está dando prejuízo. Tá bom? Então vamos lá agora ver isso na prática com esses três gigantes, né, com o Banco do Brasil, com o Itaú e com o Bradesco, como é que foi o primeiro trimestre deles, um primeiro trimestre desafiador com toda essa crise aí que a gente está vivendo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, para aquela parte legal, aquela parte que a gente coloca a mão na massa. As gigantes já estão aparecendo aqui para vocês, né? Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, tá? Eu vou falando aqui como é que ficou o demonstrativo de fluxo de caixa do primeiro trimestre desses bancos e vocês vão me acompanhando aí, eu tô com a minha colinha aqui, tá? Fluxo de caixa operacional aí do Itaú deu 30,224 bilhões, o fluxo de caixa de investimento deu menos 947 milhões, ou seja, saiu mais do que entrou, né? Teve mais dinheiro saindo do que entrando nessa subconta. Aí teve o fluxo de caixa de financiamento menos 6,114 bilhões,
tá? E aqui é legal porque como saiu mais do que entrou, lembra que aqui é capital de terceiro, a empresa está reduzindo o capital de terceiro dentro dela, né? Está pagando aí dívidas. Aí tem um fluxo de caixa total que deu 23,163 bilhões. E o fluxo de caixa livre deu 29,277 bilhões. Tá passando uma moto aí bem agora, né? Eu já falei para você, eu gravo aqui do lado de fora. Bradesco, fluxo de caixa operacional 34,381 bilhões. Seguindo o exemplo aí do Itaú, né, no fluxo de caixa e investimento, saiu mais do que entrou, 451 bilhões aí, menos, né? Fluxo de caixa de financiamento também saiu mais do que entrou, aqui também baixando esse capital de terceiros, menos 3,056 bilhões. Fluxo de caixa total, 30,874 bilhões. Fluxo de caixa livre, 33,930 bilhões aí. Fluxo de caixa operacional do Banco do Brasil, 6,300 bilhões. Fluxo de caixa de investimento, 7,468 bilhões, aí positivo, entrou mais do que saiu, né? Arrecadou mais aí no investimento aí, entrou muito capital aí de juros dos investimentos que o Banco do Brasil fez. Fluxo de caixa, financiamento, vamos lá, também positivo, ou seja, entrou mais capital de terceiro, aumentou o capital de terceiro no Banco do Brasil, que deu 5,045 bilhões. Fluxo de caixa total, 18,813 bilhões. E o fluxo de caixa livre, 13,768 bilhões. São gigantes aí do mercado, passando um momento aí de crise, gerando caixa, né? E são três empresas que todos aí conhecem muito bem. Qual que você mais gostou? Coloca aqui embaixo o que você tem na sua carteira. Só colocar aqui. Pessoal, espero ter conseguido tirar esse conhecimento daqui e ter levado ele até aí. Deixo para vocês um grande e forte abraço e tchau, galerinha!